Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a oração floresce muito melhor num canteiro de um coração grato. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se nós olharmos um jardim onde tem diversas flores plantadas, quando ela não tem o botão ou quando ainda ela não floresceu, ela passaria como um gravetinho qualquer. Ela não tem a menor graça, ela não tem a menor cor, ela não tem nada. E assim é a nossa vida longe do Senhor. É uma vida vazia, é uma vida escura, é uma vida sem beleza, sem admiração, é uma vida sem nada. E nessa esperança de encontrar o amor, a gente acredita que o botão que vai na nossa rosa, porque em nós só tem apenas os espinhos, é uma outra pessoa, é um outro alguém, ou é algum acontecimento, ou é algum sonho. Então nós colocamos a parte melhor da nossa vida, ao invés de estar em nós mesmos, na mão de outras pessoas. E assim, a maior parte que não encontra essa pessoa, acaba se tornando uma flor sem botão, uma flor que ela nunca vai florescer. Mas quando nós vamos nos aproximando do Senhor, quando nós vamos descobrindo através da ação do Espírito Santo na nossa vida que os nossos pensamentos eles podem ser melhores, que os nossos sentimentos eles também podem ser melhores, nós começamos a ver uma vida que antes nós nunca tínhamos visto. Porque no meio daquela escuridão e de toda aquela treva nasce uma luz tão forte que me permite ver coisas que eu não conhecia, ver as cores, ver as pessoas, ver os momentos, ver a mim mesmo e ver a face do Senhor. E dessa forma, um novo mundo e um novo ciclo de possibilidades se abre na nossa vida. Antes nós éramos escravos de costumes, de prazeres, de amores. Hoje não. Hoje nós estamos livres para viver a eternidade ao lado do Senhor, baseado nas suas promessas e guiado através da sua palavra. Se a gente vai lá em Salmos 66, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Vamos entender primeiro que não é uma palavra muito comum, nem muito usual de si, mas o ato e o que ela descreve é muito comum para a gente. Se eu acalentasse o pecado. O que é acalentar? Acalentar é cuidar, é fazer carinho. Pensa que você pega um recém-nascido e coloca no colo e está ali admirando, olhando e cuidando. Isso é acalentar. E o que seria acalentado em nós? O pecado. E muitas vezes, na maior parte do tempo, é exatamente isso que eu faço. Eu acalento o pecado. Você deve estar olhando para mim e falando: não, eu não faço. Você acha que eu vou pegar algum... Faz sim. Sabe como que a gente acalenta o pecado? Com a mentira. Quando eu escondo aquilo que é ruim de mim, para que as outras pessoas não possam perceber a maldade que está em meu coração, eu estou acalentando o pecado. Mas, por que Deus ouviu essa pessoa? Porque Ele não simplesmente pegava o pecado e ficava cuidando dele, mas Ele admitia, Ele confessava. E esse é o primeiro passo de tudo, o arrependimento, a confissão, saber entregar aquela culpa para Deus e não simplesmente continuar fazendo um juízo de valor se você merece ou não o perdão. Quem determina isso é Jesus Cristo. E o caráter de Deus é misericórdia e não punição. Deus veio ao mundo para salvar e não para condenar. Mas salvar a quem e condenar a quem?
salvar aqueles que acreditam nele, condenar todos os outros que não acreditam, porque não faz sentido ele levar para o reino de Deus as pessoas que não querem participar do reino de Deus. Então Deus, ele respeita a vontade de cada pessoa, mas a partir do momento que eu admito a minha culpa, que eu não cuido do meu pecado, que eu tento ser melhor, que eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, entrego os meus caminhos e os meus planos, eu começo a ter uma vida de intimidade com Deus. E a oração, ela se torna algo muito participativo na minha vida. E aquele galinho que não tinha botão, que não tinha nada, começa a florescer. Mas se a gente continua lendo a palavra, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu lhe dirigi. E essa é a parte mais importante que eu não consigo entender muitas vezes, porque existe uma cultura de ficar se pedindo oração para outras pessoas, sendo que, se nós admitirmos a nossa culpa, o próprio Senhor vai conversar conosco. Qual é a razão de eu continuar no pecado pedindo para que terceiros orem por mim? Hoje a gente recebeu uma mensagem que me deixou pensativo. Uma pessoa perguntando: vocês oram? Mas quanto custa? Vocês cobram por isso? Eu não sei de onde essa pessoa ela tirou essa ideia, ou se alguma vez ela pediu oração para alguém e alguém cobrou, mas é de um tal mau gosto tão grande pegar uma pessoa que está vindo atrás de outra porque certamente a vida dela não está nada bem, e eu usar disso, da esperança dessa pessoa e de como se eu fosse um representante de Deus, querer cobrar por causa de oração, cobrar por causa de algo que o Senhor nos dá. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Isso demonstra apenas que existem pessoas que elas estão abusando do bom nome do Senhor, tirando apenas proveito próprio. E é certamente que a vida dessas pessoas, a ira de Deus vai cair sobre elas. E não precisa ser agora, porque, cara, nós não podemos usar o nome de Deus em vão. E quando eu oro e sinto que Deus, ele simplesmente atendeu a minha oração, ou que ele conversa comigo, ou que eu sinto a paz que excede todo o entendimento que vem na presença do Espírito Santo na minha vida, ele fez a única coisa que dava pra gente fazer: louvado seja Deus, louvar, adorar, agradecer. E é isso que a frase diz. A oração floresce muito melhor num canteiro de um coração grato, de um coração que reconhece a presença de Deus e, mais importante, o valor dela. Nós não trocamos Deus pelos nossos interesses ou por outras coisas. Quantas vezes na sua vida você pôde fazer tudo o que você quis? E qual foi o resultado e a consequência disso? Quase caiu no fundo do poço, quase que não levanta mais. Quantas noites não quis tirar a própria vida? Quantas noites não passou em claro? Quantas vezes não passou triste? Quantas vezes não foi tentado? Quantas vezes não se sentiu sozinho, abandonado, que ninguém defendeu? Quantas vezes não se colocou em situações que você se arrepende, onde você foi confrontado com a sua própria mentira? E aí você acaba percebendo que não é tão bom assim. E tudo isso faz parte da nossa vida sem Deus. Mas com Deus as coisas são diferentes, e nós devemos sim agradecer, louvar e adorar ao Senhor, primeiro, por Ele não ter rejeitado a nossa oração. Isso já é gratidão. Poxa, Deus me ouviu, Ele conversou comigo, eu não merecia, mas Deus conversou comigo. E aqui vem o ponto: e nem afastou de mim o seu amor. Então o botão que faz a nossa rosa florescer é justamente o amor de Deus. Eu não preciso ficar procurando amor em outras pessoas. Somente Ele tem o tamanho do vazio que existe dentro do meu coração. E é através dele que a minha vida ela começa a fazer sentido, que ela começa a ter esperança, que ela começa a ter algo diferente de todo aquele tempo que eu vivi. Eu começo a viver tempos de paz, onde antes só existia tempos de guerra. E a nossa vida ela vem sendo modificada dia após dia, graças à ação de Deus, graças à palavra de Deus, à misericórdia de Deus e tudo aquilo que Jesus faz por nós, que nós temos consciência, e tudo aquilo que Ele faz e que nós nem temos sabedoria para entender. Mas se Ele cita que Deus não afastou o amor dele,
é sinal que esse amor ele pode ser afastado. Se o pecado continuar sendo acalentado, se a mentira continuar nos meus lábios, se eu continuo simplesmente ignorando as coisas que Deus diz, que eu sei que é errado, e simplesmente fazendo aquilo que eu quero. Todas as vezes que ao invés de você procurar ajuda no Senhor, você procura ajuda nas coisas do mundo, que a sua confiança das coisas que você tem que fazer, ao invés de estar na graça de Deus, está nas coisas que você acredita que precisam acontecer. Todas as vezes que você confiar mais nas pessoas e que a solução são as pessoas, você está tirando todo o poder da mão de Deus. E quando Deus não está com nós, o amor não está com nós, a esperança não está com nós, a verdade não está com nós, a paz não está em nós, a alegria muito menos. Então olha como que quando eu confesso o meu pecado ao Senhor, que quando eu admito a minha culpa, ao invés de colocar a culpa nos outros, quando eu não me importo com a razão das coisas, mas me refiro sempre ao relacionamento que eu tenho com Deus e trato a palavra de Deus como se ela fosse o meu guia e a minha bússola, o meu jardim, o canteiro em qual eu vivo, começa a ter cores diferentes. E às vezes, no meio de um lugar, você vai ser a única flor que tem um botão. E cabe a você ajudar as outras flores a despertar isso. Só que isso não é uma coisa que nós podemos impor. Eu não posso chegar em alguém que tem muita fé e falar, ora para que nasça botão na vida das pessoas que não acreditam ou não querem ter intimidade com Deus. Isso não vai acontecer. Isso é algo que precisa vir de dentro. Isso é algo que a flor precisa receber. É como a água que a gente rega. Não adianta eu regar outra flor e não regar a sua. Se eu só regar a outra, não vai acontecer nada com você. A oração ela é o combustível nosso. E nós precisamos sempre reconhecer que esse mecanismo é a coisa mais importante que nós temos. E que nós sempre devemos agradecer e ser gratos por nós podermos conversar com Deus e pelo amor que Ele dá pra gente. E esse amor que nós recebemos, e quando nós percebemos que algo diferente está acontecendo na nossa vida, sentimentos bons inundam o nosso coração. E esses sentimentos, eles vão continuar enquanto nós continuarmos orando. Se a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Passo 1. Alegrem-se sempre. Mas o que eu faço para mim ficar sempre alegre? Orem continuamente. Então a oração, ela é o combustível dos bons sentimentos. Sempre que você estiver se sentindo mal, atribulado, preocupado, desanimado, sobrecarregado, tudo isso é como se fosse a sede da alma, a fome. Quando você sente fome, a sua barriga dói. Quando você sente sede, a sua boca fica seca. Então você sabe que naquele momento, o que você precisa fazer? Beber água e comer. Maravilhoso. Mas e quando eu sinto que eu tô triste, desanimado, abatido, o que esses sentimentos eles indicam? Que você precisa orar. Então, assim como a água está para a boca seca, a oração está para esses sentimentos negativos. E conforme nós vamos tendo mais intimidade com Deus, nós começamos a reconhecer as pequenas coisas da nossa vida. Então você começa a valorizar as situações que você vive, o teto que você mora, a comida que você come, o banho que você toma, a cama que você deita, o celular que você tem, ou seja lá o que for, que seja uma bicicleta, uma moto, um par de sapato, não importa. Não importa. Aquilo tem valor porque se você não tivesse ia fazer falta. Talvez não seja o melhor, talvez não seja o mais novo, talvez, sei lá. Mas o importante é que naquele instante aquilo é o que é necessário. Será que faz diferença onde a gente toma água ou o importante é a água que nós tomamos? E às vezes a gente se perde no copo.
querendo achar que o copo de um é melhor que o copo do outro. Mas quem é a água? O que Jesus dizia? Olha, quem tomar dessa água, ela não terá mais sede. E eu sou a água da vida. Fala que dos tronos de Deus vai jorrar água também. E essa água, ela inunda a nossa alma, ela inunda o nosso ser, ela simplesmente permite que nós não sentimos mais sozinhos e nem nada daqueles sentimentos ruins que nós acostumamos a conviver e achar que são causados pelas nossas escolhas ou pelas pessoas que nós conhecemos ou pelas coisas. Não tem nada a ver. Quando Deus está em nós, a plenitude de Deus atua em nós. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Mas aqui começa algo que talvez confronte com a nossa vida e com a nossa ideia de cristianismo. Orem continuamente. Não, mas não dá para ser assim, continuamente. Não, eu vou uma vez por semana na igreja só e a minha é melhor, sabe? Porque eu fico 2 horas na igreja. Tem gente que vai uma vez por semana e fica 1 hora. Ah, na minha também é melhor porque não tem imagem, sabe? A gente só fica cultuando o bezerro de ouro e a gente gosta de prosperidade, sabe? Eu já não aguento mais ficar falando de miséria, já não chego no lugar que eu moro. Não, é isso. Então, assim, chega a ser irônico, né? Porque é como se você olhasse o cocô de um lado e um cocô do outro e falasse qual dos cocô é melhor. Ou a gente respeita a palavra 100% ou não respeita nada. Porque Deus, ele fala que se uma vírgula for tirada da palavra, é como se você tivesse quebrado ela inteira. Então, para os idólatras e para aqueles que amam o dinheiro, pecado é o mesmo, acalentado ainda. Porque tem gente que acalenta o pecado da idolatria, né? Ele põe no colinho e a mãezinha chacoalha, e põe o santinho e chacoalha, né? E coloca as campanhas e chacoalha, e põe lá a bênção, né? A prosperidade, e chacoalha, e vai, né? Enquanto Cristo fica de lado, enquanto a eternidade fica de lado, o importante é a vida nessa vida e mais nada. Só que não é esse o relacionamento que nós queremos, porque Deus está dizendo, orem continuamente, me busquem continuamente, que vocês vão ver a graça sobre a vida de vocês, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. O que Deus falava? Ontem nós falamos sobre isso. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Você quer que Deus faça isso por você, mas você não pode fazer isso por Ele. Não apaguem o Espírito. Olha o que o Senhor fala. Se o Espírito Santo está saindo de perto de vocês e vocês estão se sentindo mal, é por culpa de vocês mesmos. Vocês pararam de orar e reclamam que não está feliz, só fica olhando à volta da tua vida, pessoas vazias. Olha o sentimento de vazio, a ausência do Espírito Santo. Ausência, depressão, ausência total de Deus. Se Deus é o amor, eu não sinto amor, não tenho vontade, eu já não tenho mais nada. E aí? Ah, não, mas eu não gosto. Esse cristianismo que você prega, eu não gosto. Eu gosto daquele que não preciso me envolver demais, não preciso falar demais, não preciso escolher demais, não preciso tomar lado, não preciso renunciar ao pecado, não preciso fazer nada. Pecador a gente sempre vai ser. Tem coisas que são mais difíceis da gente tirar da nossa vida, isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode é conviver e achar que aquilo é normal. Você pode estar pecando ainda hoje, todos nós pecamos. Normal. Isso não vai te afastar de Deus, porque Deus, ele vai ficar olhando a tua intenção. Se você continuar nessa luta, vai chegar numa hora que você vai vencê-la. Mas você está pronto para vencê-la? Esse é o ponto em questão. Por que o pecado muitas vezes não sai da nossa vida? Porque a gente não quer deixar de viver o pecado. Porque a partir do momento que nós lutamos contra, nós podemos cair. Deus fala na palavra, nem que o justo caia 7 vezes, ele vai levantar 8. Então beleza, faz parte do jogo, tá tudo junto, tranquilo, não tem problema nenhum. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E é exatamente isso, quando nós falamos da igreja, nós estamos colocando a igreja à prova. E é pra gente ficar com o que é bom. Então se tem uma divisão aqui, olha, tem algo ruim ali, porque senão ele não ia falar. Eu não preciso citar se algo não acontece. Mas se Deus está falando para mim examinar e ficar com o que é bom, então naquele lugar tem coisas que não estão de acordo com ele. Show de bola, sem problema nenhum. E aqui está o ponto. Você pode estar participando desse lugar, mas você tem que pegar o que é de bom e não sair de lá com os hábitos ruins e nem ficar acalentando aquilo que é o errado.
Todas as vezes que eu participava da igreja, que o Senhor ele me colocava dentro de algum lugar, sempre era para exortar. Exortar o que é? Chamar a atenção segundo a palavra de Deus. Isso, entre aspas, é como se fosse um profeta. E eu não sei porquê, eu simplesmente sentia que era isso que eu tinha que fazer, não era uma escolha que eu tinha, porque quem escolhe ficar entrando no meio de lugares de gente que não vai entender e nem vai aceitar o que você vai falar para ficar te criticando e julgando? É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. E tem gente que escuta e não aceita, o que vai fazer? A sua vida tem mudado? Teu sentimento tá bom? Você tem ajudado? Tem? Não? Continua nas festinhas, na bebida, na orgia, na balada, na prostituição, na pornografia e tudo aquilo, né? Que é no arco-íris e tudo aquilo, beleza. Sem problema, mas você tem tentado lutar? Você tem tentado olhar onde está o problema dessas coisas? Você tem colocado prioridade? Você tem orado continuamente? Porque não adianta nada, a gente escuta o áudio a semana inteira, chega no final de semana e desliga. Ah não, vou levar só dia de semana, final de semana não. Segunda a sexta eu sou de Jesus, sábado, domingo eu sou do capeta. E beleza, tamo junto. Cara, uma hora vai chegar a consequência desse sábado, desse domingo na sua vida, depois não reclama. Quer que as coisas fiquem bem? Quer estar sempre alegre? Quer viver algo bom? Quer ver essa flor que só tem um galinho, tem uma flor? Ou você quer viver só no meio dos espinhos? É Jesus. É renunciar ao pecado, não é acalentar. Deus ele vai te ouvir. A partir do momento que você admitir, olha, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu tenho feito coisas que te agradam e eu sei. Me ajuda, me ajuda. E assim nós vamos construindo uma relação com Deus baseado na verdade. Deus sabe das nossas limitações sem Ele. Mas com Ele, o impossível não existe. Esse é o ponto em questão de tudo. Então, basta apenas uma coisa: nós crermos e confessarmos os nossos pecados e termos gratidão no nosso coração e reconhecer tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim e ficar com as coisas que são boas e modificar as coisas que não prestam. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar sabedoria, entendimento, força, paz. E o mais importante, que você nunca se esqueça da essência de Deus, que é misericórdia. O dia que você se arrepender, o dia que você entender a gravidade, não tem problema nenhum. A gente dobra os nossos joelhos, a gente pede a ajuda do Senhor, porque é na nossa fraqueza que Deus nos faz forte. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.